Olá, meu nome é Saulo Zambiasi e vou trabalhar com vocês hoje com o Android e Kotlin, mostrando como trabalhar em cima de uma list view. Atualmente eles têm um outro esquema de trabalhar com listagens e tal, tipo list view, que é o Recycle View, só que algumas versões mais antigas do Android não são compatíveis. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que se faz com esse componente legado, o Legacy, que é o List View. E na próxima aula a gente vê sobre a parte do Recycle View. Bom, então para a gente começar eu vou iniciar um novo projeto, vai ser um projeto bastante simples, e eu vou utilizar o Empty Activity só para mostrar a interação e como trabalhar com essa List View, com os elementos. Certo? Então eu vou dar um next aqui. Eu já tenho aqui a máquina virtual aberta para não ficar pesando, enquanto eu estou abrindo o meu programa. Eu vou dar o nome disso aqui de compras. Então vai ser uma lista de compras. Na verdade não vai ter persistência de dados, a gente não vai armazenar no banco de dados, mas a gente vai gerenciar uma listagem aqui, tá? Então eu vou dar um finish e ele vai gerar o nosso projeto. Então vamos aguardar ele compilar tudo e gerar tudo que precisa. Ok, depois de gerado o projeto, tá? Então vocês podem perceber que nós temos alguns elementos bastante básicos aqui. Então de recursos em values strings, eu só vou mudar aqui o nome para lista de compras, certo? Que vai ser o título que vai ficar lá em cima da janelinha do nosso aplicativo, da Activity, Nós temos aqui o main.kt, que é o Kotlin, Então é o nosso programinha principal da parte de execução. E aqui nós temos a visualização da nossa Activity. A gente vai tirar esse text view aqui que a gente não vai precisar, tá? E eu vou criar alguns elementos bem básicos, tá? Então os nomes bem genéricos, que é só para a gente ver as coisas acontecendo nessa Activity, nesse aplicativo. Então eu vou colocar um campo texto, tá? Então eu vou colocar um campo texto do tipo plain text, certo? Para a gente digitar alguma coisa, tá? Esse elemento aqui eu já vou linkar, então deixa eu ajeitar um pouquinho aqui minha área, aumentar um pouquinho, certo? Eu já vou linkar esse cara aqui, a parte de cima com a parte superior do aplicativo e os cantos ali também, tá? Outra coisa eu vou espichar esse textinho aqui para os lados, então eu altero o layout widget para match constraint. Tá, então vocês viram que ele foi até os cantos da tela, e no texto dele, que é o text, eu vou tirar aqui, não vou deixar nada, tá? Então eu vou deixar em branco. Eu vou colocar um botão aqui, então depois eu vou mostrar a ação desse botão, então eu vou arrastar para cá. Eu vou ligar aqui com o nosso campo texto, ligar com os lados, certo? Esse botão eu posso ou espichar ele para os lados, então deixar ele grandinho, ou deixar ele pequeno mesmo, então vai da preferência de vocês. Na verdade, o legal seria vocês fazerem uma interface bonitinha, como vocês quiserem, tá? O texto dele aqui está como button, eu posso vir em string aqui e colocar uma informação nele, Então, por exemplo, string name é igual a button add, ok? Eu coloco adicionar. Não estou trabalhando com internacionalização, já estou colocando em português porque não convém, é só um exemplo bastante simples, tá? Eu altero aqui o text, que ele está como hard-coded, e eu coloco aqui como button add, ok? Então adicionar está aqui, então já temos o nosso botão. Então o que vai acontecer? Eu digito uma informação aqui, eu clico em adicionar e ele vai lá para a nossa lista. Então agora a gente tem que colocar um elemento aqui que é uma lista, então a gente vai pegar aqui do Legacy, certo? Então tem os elementos do Legacy, que são alguns antigos que se utilizava, hoje em dia já foram substituídos, mas como muitos aplicativos ainda utilizam esses antigos, então eu peguei aqui do Legacy por enquanto, tá? Então tá aqui, ó, List View, esse cara eu vou arrastar aqui para nossa telinha, pode ver que ele já deixou ampliado aqui o máximo possível, mas a gente tem que ajeitar isso aqui, tá? Então pode ver que ele está como dynamic aqui. O ID dele já vou deixar aqui como list view com L minúsculo, tá? Então list view,
Então já alterei o nome e agora eu vou colocar ele para os cantinhos, tá? Então eu clico nesse botão, nesse pontinho aqui e clico aqui no aqui, ó, top button ou bottom. Vou deixar aqui, depois eu vejo se deu certo aqui. Os cantinhos para o lado. O ruim é que esse aqui, essa list view, ela já espicha sozinho, então às vezes não, eu tenho dificuldade para colocar os pontinhos aqui. Tá, então beleza. Certo? Então eu conectei os elementos. Então, por exemplo, o botão aqui eu conectei no Edit Text e esse cara aqui eu conectei no botão, tá? Então eu já deixei tudo organizado. Aqui ele está reclamando aqui, mas isso aqui não tem problema, é só um warning, ok? Então a gente pode deixar dessa forma aqui. Então pode ver como ficou a nossa interface. Então um campo texto, um botão adicionar e a nossa list view, certo? Então está bem simplificado, ok? E agora eu tenho que dar ação para isso aqui, tá? Porque ele não está fazendo nada. Para dar ação nisso aqui, para fazer isso ser gerenciável, a gente vai aqui no KT, que é onde eu vou trabalhar com a execução das coisas, né? Então fazer as coisas funcionarem mesmo. Então primeiro de tudo eu tenho que linkar os meus elementos do meu layout, que é o meu Edit Text, o meu botão e a minha List View. Então esses caras eu vou linkar lá no meu Kotlin. Então como é que eu faço? Eu vou criar aqui as minhas variáveis que vão representar aqueles objetos na nossa tela. Então vai ser o val edit text. Ele é do tipo edit text com E maiúsculo começando. Eu dou um enter, ele já colocou no importer, no import. Se vocês não tivesse dado um enter aqui e ficasse vermelhinho, ficasse com erro, é só você vir com o botão em cima, dar alt enter e ele já adicionava lá nos imports, ok? Isso aqui é find view by id. Eu vou pegar lá pelo id, né? Então r.id.edit text, que é como eu criei o nome lá no nosso view. Aí eu vou dar um val, aí é o botão também, né? Button, dois pontos, do tipo button, dou um enter, ok? É igual ao find view by id, r.id.button, tá em minúsculo. E por fim o list view. Então val list view, dois pontos, list é do tipo list view. Eu dou igual find view by id, r.id.boot. Desculpa, list view. Ok, linkei os meus três elementos que eu vou fazer eles interagirem. Então, por exemplo, eu digito coisa no edit text. Quando eu clicar no button, eu vou adicionar essa informação como um novo elemento na nossa list view, certo? Então isso aqui é um exemplo bastante simples, mas que ele já serve aqui para a gente entender alguma coisa do funcionamento da list view. Ok, mas a list view ela não funciona sozinha, então a gente não consegue mexer diretamente na list view. A gente coloca um componente dentro dessa list view, que é um adapter, certo? Então o que é esse adapter? Tudo que eu gerenciar nesse adapter, né, que ele vai ser o cara que vai gerenciar, ele vai replicar para dentro da list view, que vai ser a visão do que eu vou ter, do que acontece nesse adapter. Só que o que esse adapter vai gerenciar? No caso, uma lista de coisas, tá? Existem alguns adapters bem simples que são, por exemplo, apenas listas de strings, ok? Que a gente gerencia já direto, né, na nossa list view. Na próxima aula, quando eu for trabalhar com Recycle View, eu vou trabalhar com um tipo de... É como se fosse uma list view customizada, então eu posso ter mais de um elemento dentro de um item da nossa lista. E isso pode ser feito na list view também, tá? Mas daí a gente vai fazer no Recycle View, que também dá para se fazer da mesma forma no list view. Okay? Então aqui é só uma lista bem simples de string. Então para mim gerenciar um string, eu vou gerenciar uma lista de strings. Então isso aqui é bastante simples. Então vamos criar uma lista aqui. Então val list é igual a array list. Então eu estou criando aqui uma array list de string, ok? Então esse cara aqui eu vou dar um alt enter para ele dar um adicionar aqui. Array list. Opa, faltou um Y aqui, ele não vai adicionar mesmo, né? Então array list, ok, já adicionou nos nossos imports. E aí esse array list é o que eu vou colocar depois no nesse adapter que eu vou criar. Então vamos primeiro criar o adapter. Então val adapter
igual array adapter. Esse cara aqui, ele vai ser this, então eu vou passar um this aqui, deixa eu dar um enter aqui, aqui array adapter, aqui this, que é quem está gerenciando esse cara, ou seja, o contexto do aplicativo. Eu vou passar um layout já existente, certo? Que o próprio Android fornece, então android.r.layout.simple. Eu vou pegar um simple list item 1. Então vou pegar simple list item 1, esse cara aqui, e o que eu vou gerenciar vai ser essa lista aqui. Então o que tiver nessa lista aqui, o que tiver nessa lista aqui é o que vai ser gerenciado internamente nesse adapter, tá? Que são os elementos dessa lista. Então tudo que eu quiser acrescentar na minha list view, eu acrescento nessa lista, certo? E faço um refresh praticamente na nossa list view, certo? O adapter que a gente está utilizando esse aqui, e agora a gente vai linkar esse adapter internamente na nossa list view. Então eu vou colocar list view.adapter é igual a adapter. Ok, então eu linkei ele, certo? Agora a nossa list view vai reconhecer os nossos elementos que estão nessa lista, que são gerenciados por esse adapter, certo? E essa parte de divisão. Então, se vocês fossem ver mais ou menos em cima do MVC, então é como se fosse um modelo mais ou menos assim. Então, model, view, control. Então, por exemplo, isso aqui seria um model em que eu tenho, por exemplo, os dados, certo? Então, por exemplo, eu teria os dados aqui, as informações. Esse cara aqui é o control, é a parte de controle, de gerenciamento de como as coisas vão funcionar. E essa parte do view, que é como eu vou visualizar, certo? Então são esses três componentes, ok? Beleza. Agora nós vamos colocar ação no nosso botão, ou seja, quando eu clicar no botão, eu vou pegar aquele campo Edit Text, vou pegar o conteúdo dele e vou jogar como um item novo da nossa list view. Então, como é que a gente faz? Vamos primeiro criar a ação aqui. Então, button, ponto. Eu vou colocar ele no set onClick listener, ok? Ele vai estar aqui no nosso onClick listener. E aí eu coloco a informação. Como é que eu vou fazer? Então, vol text. Então, eu vou pegar a string primeiro. String igual a edit text.toString, certo? Então eu vou pegar esse cara aqui, eu vou verificar se ele não é vazio, porque se for vazio não adianta eu adicionar na nossa list view, ok? Então if text é igual a diferente de vazio, certo? Então eu adiciono, tá? Então como é que eu faço para adicionar? Então, na verdade, é um processo bastante simples. Eu preciso gerenciar isso aqui. Então, inserir um elemento nessa minha lista, que é uma array list normal, que vocês já conhecem. Então, vamos lá. List.add text. Adicionei o texto, tá? Beleza, adicionei o texto. E agora, eu tenho que avisar para o meu gerenciador da list view fazer um refresh. Quem gerencia isso é o adapter. A list view é só para mostrar as informações. Então eu venho aqui e digo adapter, certo? E eu digo para ele, ó, notify dataset changed. Ó, eu estou notificando que houve mudança na nossa base de informações aqui, certo? Então quando eu disse, houve mudança na nossa base de informações, ele vai lá e atualiza no view, que é a list view, ok? Beleza, então a base é isso aqui, certo? Mas agora eu vou fazer uma coisinha extra, que eu vou limpar o campo de texto lá que tinha uma informação, para que eu possa colocar novas informações. Eu vou colocar o foco de volta lá, porque se eu quiser digitar novamente algum novo item para inserir na nossa lista, então por exemplo isso aqui, ó, como se fosse uma lista de compras, então eu adiciono elementos na minha lista de compra e por aí vai, né? Então eu quero adicionar um elemento, dou clique no botão, adiciono outro elemento e quero que o foco já vá indo lá para o nosso campo de texto, por exemplo, né? Então edit text.setText, eu vou deixar isso aqui como vazio, então eu apago ou posso dar um clear, né? Clean. Acho que clean. Bom, agora eu esqueci, então só dar um setText. Eu fiz no último exemplo, agora eu esqueci de cabeça, tá? Então só dei um setText vazio aqui que também vai. E agora eu vou setar o foco. Então edit text.request focus
aí ele leva o foco aqui de volta para esse campo, tá? Então, se vocês forem ver, vamos agora executar isso aqui. Então, hoje eu vou clicar no executar e vamos ver aqui no na nossa máquina virtual. Então, observem que agora eu tenho a nossa list view aqui, que não dá para ver, tá tudo branquinho, tem o botão adicionar e tem o campo texto. Se eu clicar em adicionar, ele não vai adicionar, por quê? Porque está vazio, né? Então vamos colocar aqui algum elemento aqui, vamos supor que a gente vai comprar coisa para fazer churrasco. Então vamos comprar alcatra, ok? Vamos colocar aqui, opa, aqui eu acho que houve um probleminha, ó. A minha list view provavelmente ele está focando, ó. Tá aqui, ó. Então eu acho que ele está grudado muito em cima lá. Então vamos fechar isso aqui e vamos ajustar a nossa interface, nosso layout, tá? Então como eu falei para vocês, às vezes eu acho meio ruinzinho de trabalhar nesse layout com a list view, porque ela já espicha sozinha, eu não consigo controlar direito aqui o meu botãozinho. Então eu vou colocar um text view aqui no meio, eu vou linkar ela aqui, ó, só para ela sair daqui de cima. E agora eu linko ela, eu linko ela com o botão. Então vamos chegar mais pertinho aqui. Aqui, linkei ela com o botão, tá? Então eu acho isso aqui meio ruim de trabalhar, tá? Dessa forma aqui, mas agora eu acho que eu linkei certinho, ok? Então eu só coloquei um elemento texto ali, coloquei a list embaixo e agora conectei em cima porque eu conseguia ver onde eu ia conectar, certo? Deve ter formas mais simples de fazer isso, mas eu... Ok, então vamos colocar aqui alcatra, então botão adicionar. Opa, não está aparecendo direito ali. Será que eu fechei? Vamos ver aqui. Bom, se não ficou muito bem, ele vai aparecer ali embaixo. Depois a gente ajeita. Alcatra, adicionar, sal. Depois eu faço um chuncho ali. Deixa eu ver, cerveja. Ó, tá aparecendo lá em cima, ó. Tá vendo? Então quando o elemento sobe, ele vai lá para cima. Então isso aqui não tá muito legal, tá? Então a parte de interface, tá, pessoal? Às vezes eu não sou muito bom, ok? Então vamos... eu acho que essa parte de baixo aqui eu vou tirar o link. Tá. E aqui eu vou colocar só um título aqui, só mexendo aqui pra gente ir tentando, né? Então lembrando, eu não sou muito bom em interface, tá? Aqui, text view, eu vou linkar esse cara aqui com o meu botão. Eu vou colocar aqui um nome aqui para esse text view 2 que vai ser só listagem das compras. Deixei como hard-coded mesmo, tá? E a minha list view como vou conectar aqui embaixo, tá? Então beleza, vamos ver agora se vai ficar interessante. Esse listagem das compras aqui eu vou linkar aqui também com os cantinhos. Aqui. Vamos ver se ele está linkado aqui e tudo. E eu vou espichar aqui, ele fica bem centrado no meio. Tá bom assim. Vamos ver se agora eu consigo rodar isso aqui e fica mais bonitinho. Ok, tá aparecendo aqui listagem da compra. Vamos adicionar aqui sal. Ó, agora apareceu lá embaixo, porque eu consegui linkar com esse textozinho aqui. Antes eu não estava conseguindo linkar, tá? Então vamos lá, sal, vamos cerveja, ok, vamos colocar mais alcatra, vamos colocar picanha. Tá meio caro para comprar picanha, mas a gente acrescenta aqui, certo? Então pode ver que tem os nossos elementozinhos da lista aqui. Então se eu clicar aqui não está acontecendo nada. Eu quero dar algumas ações aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero de repente clicar aqui e o elemento vem aqui para cima. Ok. Agora, e se eu segurar apertado? Eu quero apagar ele, tá? Então, são ações que a gente pode ir colocando. Então, por exemplo, se eu trouxer o elemento para cima, vamos supor que eu pudesse alterar ele, tá? Mas isso aí depois vocês podem fazer como exercício, tá? Então, só mostrar algumas outras ações que eu posso fazer em cima dessa list view, ok? Então, vou voltar aqui para o nosso Kotlin.
tem o nosso botão on-click que já está funcionando, e agora eu vou colocar algumas ações a mais, tá? Então, a primeira ação é quando eu clicar e eu quero trazer lá para cima o meu elemento. Então, vamos lá. E essas ações não acontecem no botão, é claro, acontece na nossa list view. Então, list view. Agora eu utilizo set on item click listener, ok? Só que observe o seguinte, ó, nós temos esse primeiro aqui que é um listener e tem esse de baixo aqui que tem parent, view, etc. Eu seleciono esse cara aqui, tá? Então ele traz algumas informações. Então, por exemplo, ó, o position aqui vai ser bem importante pra gente, tá? Então é esse cara que eu vou utilizar. Então eu dou um enter aqui e agora eu coloco a ação. Então edit text.set text, certo? Eu vou pegar o seguinte, o elemento do item que eu cliquei, que é o seguinte, list.get position, certo? Então é só pegar o elemento na posição que eu cliquei. Então, conforme está a ordem ali no nosso list, vai estar no nosso list view também. Então eu vou pegar isso e trazer isso aqui para o nosso campo de texto. Eu não vou alterar, não vou apagar, etc. Poderia apagar também, tanto faz. Certo? Aí depende de vocês, certo? O que vocês querem fazer de ação, a forma como o algoritmo de vocês vai funcionar, o controle de vocês. Bom, o outro elemento que eu vou fazer é o seguinte, quando eu dar um clique longo, ou seja, segurar lá no meu elemento, eu quero que ele apague. Eu nem vou pedir confirmação, nada, eu vou deixar mais simples possível, então só vou pedir para ele apagar. Então, list view, aí a gente vai usar, em vez do set on item click listener, eu vou usar o set on item long click listener. Então é set on item long click listener. Então, ó, também vamos pegar o segundo elemento aqui, ó, segundo elemento, ele já traz esses caras, certo? Agora, a questão disso aqui é que ele precisa retornar um booleano, tá? Então eu já deixo como retornando um true aqui, para ele já me tirar o erro, tá? Então esse set on item long click listener, ele retorna um booleano. Então tá. Agora a gente coloca aqui entre o booleano e entre o cabeçalho aqui da função, eu coloco a ação que eu quero fazer. Então, primeiro de tudo, eu vou remover o item lá da nossa list, né, que é onde eu tenho os dados, da posição que eu cliquei. Então, o que eu faço? Isso aqui é bem simples. Vocês já estão acostumados a trabalhar com listas, né, array lists. Então, é list.remove at. Eu vou remover de uma posição, e essa posição vai ser position, certo? Que é equivalente à posição que está na nossa list view. E eu vou dizer para essa nossa list view, tá, que houve uma atualização, mas eu não digo para a list view, eu digo para o adapter, que é o cara que gerencia a nossa list view, tá? Então eu dou um adapter.notify dataset changed, beleza? Então eu disse que houve uma atualização. Coloquei um S a mais aqui. Fui dar o Ctrl S, tem um S só. Bom, que houve uma atualização e ele precisa fazer um refresh lá na nossa list view, tá? Então vamos ver agora como é que ficou. Lembrando que isso não está sendo gravado em banco de dados, então ele apaga toda vez os nossos itens da nossa lista aqui. Então vamos adicionar aqui picanha, alcatra, sal, cerveja. Tá? Então observe que eu já tenho alguns elementos. Então agora, se eu só clicar, tá aqui, ó, ele trouxe para cima. Se eu adicionar, ele não vai alterar, ele só trouxe para cima, tá? Para apagar, ele não vai apagar referente ao nome. Se fosse referente ao nome, ele poderia apagar os dois picanha aqui, certo? Mas eu estou apagando conforme a posição. Então se eu segurar aqui o picanha apertado, isso vai apagar o picanha. Então vamos lá, picanha tá cara, tirei da minha lista. Clico em alcatra, eu posso dizer, por exemplo, alcatra limpa, ou bife de alcatra. Então eu posso só alterar isso aqui. Opa, fechou aqui, só aqui. Então bife de alcatra. Então, por exemplo, e adicionei esse cara aqui que é um pouco diferente. Também não estou ordenando, vocês poderiam simplesmente ordenar a sua lista aqui,
tá, o array list de vocês e dar um refresh lá com notify dataset change no adapter, certo? Ele já ordenaria a lista de vocês, então podem ver como é simples de gerenciar a array list e é simples de gerenciar a list view de vocês, certo? Então vamos lá apagar mais um item, sal, segurei. Vamos apagar bife de alcatra, deixa só alcatra. Ah, não vai dar para comprar cerveja. Beleza, ó, tá aqui, ó. A nossa lista de compras, ok? Então, obrigado. Então, a princípio, nós vamos ficar aqui hoje. Na próxima aula, no vídeo aula, a gente vai ver o seguinte. Vocês viram que os nossos itens aqui, tá? Então, o que que acontece? Estou adicionando, ok. Então, o que que acontece nesses itens? Eles são só strings, tá? Então, cada um desses itens só tem uma string, porque é como eu estou lidando aqui. Eu tenho uma array de string, tá? Existe uma forma em que eu posso customizar esses itens da nossa array list. Mas para isso a gente vai ter que criar um layout e a gente vai ter que criar o nosso próprio adapter, né, instanciado, digamos, herdando do tipo adapter, tá? Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula, ok?